Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 1 e 2. Zacarias, capítulo 4, verso 1 e 2. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Romanos capítulo 8, verso 12 ao 14. Romanos capítulo 8, verso 12 ao 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por esse momento, por esse tempo que estamos aqui todos reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado por o Senhor nos trazer aqui e nos reunirmos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor possa tocar em nós, Pai, no mais profundo do nosso ser, e nos revelar as riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nesse momento, Pai, abrir o céu sobre cada um de nós, encher-nos da Tua glória e nos revelar mais da pessoa gloriosa do Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitos cristãos pensam que a direção do Espírito consiste principalmente de uma sugestão para orientá-los. No caso de questões duvidosas a respeito da opinião ou dever, na escolha de mensagens ou temas das Escrituras, ou na direção clara quanto à realização de um trabalho na obra do Senhor. Em cima desses textos que nós lemos aqui no início, irmãos, sobre esta revelação que foi dada ao profeta Zacarias, essa pergunta que esse anjo fez para ele: o que você vê? Eu vejo um candelabro. Você sabe que o candelabro ele era uma peça feita de ouro puro, de um talento. Uma peça que não tinha emenda, irmãos. Uma obra perfeita do Senhor. Naquela peça havia todas as suas espivetadeiras, e elas tinham a quantidade exata de azeite, de óleo, em cada uma das suas. Para quê? Iluminar aquele local. Então, irmãos, uma dificuldade que muitos têm diante da igreja do Senhor não é somente ministérios, irmãos. Nós sabemos que ministérios eles cooperam para a edificação da casa de Deus. Mas não é isso. O problema real de maioria de muitos irmãos é o andar no Espírito. Precisamos analisar, irmãos, o que de fato nós estamos vivendo sobre a vida de Cristo que habita em nós. Porque, irmãos, é uma necessidade extrema de nós
compreendermos de fato que é urgente para nós sabermos que precisamos andar no Espírito. Então, sobre estes textos que nós lemos aqui, ele disse para nós aqui o verso 13 do capítulo 8 de Romanos: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Você vê aqui como é a condição para que eu e você possa mortificar a nossa carne. É somente pelo Espírito, irmãos. E ele diz para nós que certamente viveremos. Aí ele completa: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, o erro vem de não aceitar a verdade, que o ensinamento e a direção do Espírito são transmitidos primeiro pela vida e não pela mente. Ou seja, a vida é despertada e fortalecida e depois se torna luz. Irmãos, esse mesmo Espírito que habitou o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu condição para Ele viver toda a sua vida, passando todas as suas dificuldades, irmãos, sendo açoitado, tomando aqueles cuspes no seu rosto, sendo traído e negado pelos seus apóstolos. O mesmo Espírito, irmãos, que deu toda essa condição, que amparou o nosso Senhor, é esse mesmo Espírito que habita em nós. Irmãos, o Senhor teve na sua caminhada dois aspectos na sua vida. Ele sempre caminhou, irmãos, olhando para a face do Pai e fazendo a vontade do Pai. Isso custou ele sempre dizer para nós: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a vida do nosso Senhor foi sempre assim, fazendo a vontade do Pai e vendo, contemplando a face do Pai. Mas, irmãos, quando ele chegou naquele momento, onde ele chamou Pedro, Tiago e João para orar, nós sabemos que o Senhor tinha um local específico para orar, um local onde ele ia particularmente falar com o Pai. Nós sabemos como chama esse lugar, é o Getsêmani. Então, naquele exato momento, irmãos, que ele sabia que naquele momento ele ia passar da morte para a vida. Irmãos, naquele momento, onde ele angustiou, onde a sua alma ficou profundamente triste, não foi por medo da morte, foi porque ele teve que tomar uma escolha: deixar de fazer a vontade do Pai ou deixar de contemplar a face do Pai. E ele teve uma escolha, irmãos. Essa escolha foi dura para ele. Irmão, porque a palavra diz para nós que ele nunca conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele, irmãos, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, irmãos. Então, o medo que o Senhor tinha é de perder aquela comunhão perfeita que ele tinha com o Pai. Por isso que ele suou gotas de sangue. Por isso que ele se angustiou no Getsêmani. Irmãos amados, esse mesmo Espírito que amparou o nosso Senhor naquele momento, você se lembra que ele esteve muito fraco, depois que ele jejuou durante 40 dias. Aquele Espírito, irmão, que caminhava com o Senhor, que teve uma experiência no corpo do nosso Senhor, que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Esse mesmo Espírito que hoje habita no interior de todo aquele que crê, irmãos. Por isso que ele diz para nós, aqui usando o apóstolo Paulo, todos que são guiados pelo Espírito. Ser guiados pelo Espírito, irmão, não é apenas um movimento, algo frenético da nossa alma, emoções, não é isso, irmão. Ser guiados pelo Espírito é eu e você estar dependendo do Senhor em toda circunstância, irmão. Todo momento. É vivendo nele
e Ele vivendo em nós. Por isso, irmão, que o nosso Senhor suou gotas de sangue no Getsêmani, porque Ele deixou, irmãos, sobre aquela escolha que eu estou dizendo para os irmãos, Ele deixou de ver e contemplar a face do Pai. E Ele se submeteu à vontade do Pai e disse que Ele ia tomar o cálice da morte. Então você vê, irmãos, aonde está esta direção que nós temos que caminhar. Talvez, irmão, nós temos muitas ferramentas para trabalhar até na obra do Senhor. Pensamos, tentamos fazer tantas coisas. Mas vou dizer algo para o irmão. Se nós tivermos as ferramentas e não tivermos o óleo ou a unção, para nada serve, irmão. Você sabe muito bem. Seria um esforço da nossa parte termos todas as ferramentas para executar o trabalho na obra do Senhor, mas não ter o óleo. Você se lembra em Mateus capítulo 25, irmãos? A parábola das 10 virgens? O que retrata naquela passagem, irmãos, naquela parábola? Existia 5 nécias, mas existia também 5 prudentes. E ali, irmão, está dizendo que as 10 pertenciam ao Senhor. Se eram virgens, pertenciam ao Senhor. Ali nós podemos analisar que 5 eram do mundo e 5 eram do Senhor. Não, irmãos, o raciocínio esse está errado. Ali todas eram do Senhor, mas existia uma diferença. A lamparina de 5 estava vazia, irmão. As outras estavam preparadas quando o noivo voltou. Se a lamparina daquelas outras estavam vazias, você sabe que elas saíram para comprar, e nessa saída, nesse intervalo que elas saíram para comprar, o noivo voltou e pegou elas de surpresa. Talvez, irmãos, nós estamos carregando tantas coisas que não é devido para nós carregarmos. Porque eu e você precisa ser pessoas, homens e mulheres, cheios do Espírito de Deus, irmãos. Na nossa bagagem não pode haver nada da nossa carne, irmãos. Nada. Porque a nossa carne, ela atrapalha o fluir do Espírito em nós. Porque se nós entendemos o que Paulo diz aqui, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Nós temos que ter a nítida visão que estamos sendo guiados por Ele. Que Ele está nos conduzindo, irmãos. Que nós estamos, se Cristo habita em nós, nós não podemos olhar para o mundo. Vamos dizer assim, temos que olhar para o nosso interior e colocar a nossa mente no Espírito que habita em nós, irmãos. Porque esse raciocínio, irmão, não é olhar para o nosso interior. Olhando para o nosso interior, que é a vida de Cristo que habita em nós, não vamos olhar para nós mesmos, mas para Ele que habita no nosso interior. Então, tirando os olhos das coisas do mundo, nós viramos os olhos para o nosso interior. Que a nossa riqueza, irmão, não está nas coisas. A nossa riqueza está no nosso interior, irmãos. A vida gloriosa de Cristo habitando em nós. Este é o maior tesouro que eu e você pode ter, irmão. Não existe outro. Não existe nenhum que irá contemplar. Não existe outro tesouro, irmão, que vai encher a nossa alma de alegria, a não ser Ele. Então, irmãos, é algo que nós precisamos analisar. Como está a nossa vida, como nós estamos caminhando, porque isso é muito importante para nós, irmãos, muito importante. Colossenses capítulo 1, o verso 9. Colossenses capítulo 1, o verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então está aqui, irmão, uma oração que Paulo orou aos Colossenses, que existe um ensinamento muito importante para mim e para você, irmão. Para que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade. Olha que oração. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual.
Quando o Senhor nos regenerou, nosso espírito, irmãos, a nossa mente, ela precisa ser governada pelo Senhor. Nós precisamos ter uma mente renovada. Precisamos colocar a nossa mente no Espírito de Deus que habita em nós, irmãos. Tirar os olhos das coisas do mundo e descansar no Senhor. Porque, irmãos, você se lembra do que aconteceu com Jacó? Jacó era um homem duro, irmão, um homem difícil, trapaceiro. Mas quando ele esteve ali diante daquele anjo do Senhor, o animal que ele estava parou na hora, irmãos, de medo. E o que aconteceu ali, irmãos? O anjo feriu ele na sua coxa, para que ele não se apoiasse na sua força. Jacó era um homem teimoso, irmãos, difícil, relutava com as coisas do Senhor. A palavra diz que ele até lutou contra o anjo, irmãos. Enquanto não me abençoar, eu não sairei daqui. O que isso nos ensina, irmãos? O Senhor teve que ferir na sua coxa, teve que tocar nele, deixar ele manco, irmãos, para ele não poder se apoiar na sua força. É isso que Deus fez. E é o que Ele faz em nós, irmãos. Para que eu e você não apoie na nossa força, Ele cria inúmeras situações em nós, irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós quando não estamos ajudando o Senhor a trabalhar em nós, nós estamos reclamando. Reclamando de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por que acontece isso comigo? Por que aconteceu aquilo? Por que deixou de acontecer aquilo? Vou dizer algo para você, irmão. Realmente em nós não há problemas. Existe, irmão, um olheiro que está trabalhando nesse vaso. Tudo, irmão, que acontece em mim e você, ele não perdeu o controle e nunca vai perder, meu irmão. A não ser que eu e você não creia nessa verdade. Então, se está acontecendo alguma coisa difícil que está desagradando o nosso ser, está incomodando, não se esqueça, irmão, que esse oleiro está trabalhando no vaso. E se ele precisar quebrar esse vaso, ele vai quebrar, irmão. Ele vai quebrar. Faz ele de novo. Porque Ele nos ama, irmãos. Agora, ser conduzidos, ser guiados pelo Espírito, precisamos analisar, irmão. Se a nossa vida está correspondendo a tudo isso que o Senhor tem feito em nós. Se nas dificuldades, nas tribulações, nós voltamos os olhos para o mundo desesperado, ou nós olhamos para a vida de Cristo que está em nós. O que nós fazemos, irmãos? Na hora do desespero, nós procuramos o mundo ou nós procuramos o nosso amado Senhor? O que nós fazemos? Caminhamos com o Senhor ou caminhamos com o mundo? Porque não tem condição de caminhar com os dois, irmãos. Não tem condição. Ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito, ou nós estamos sendo guiados pela nossa própria carne. Só existem as duas formas, não existe outra forma. Precisamos tomar muito cuidado, irmão. É de suma importância compreender que somente a mente espiritual poderá discernir coisas espirituais e receber direção do Espírito. Na verdade, nós precisamos ser regenerados pelo Senhor. Termos uma vida nova em Cristo Jesus e sermos habitados pelo Espírito de Deus. Os grandes eruditos do passado, irmãos, eles tiveram muita dificuldade, uma grande dificuldade, no momento em compreender se na Bíblia está escrito o Espírito, aonde está escrito o Espírito, se é de Deus ou se é do homem. Existe uma grande dificuldade em compreender esta palavra, no grego, no original. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, o Espírito de Deus ele veio habitar em nós, irmãos, no nosso espírito e nos tornar um só espírito. O Espírito de Deus ele fundiu de um exato momento em nós que nos tornou um só com Ele. Então você vê muitas vezes escrito na palavra Espírito em letra minúscula, Espírito em letra maiúscula, e eles não conseguem discernir se de fato é o Espírito de Deus ou se é o Espírito do homem. Agora, para que você compreenda
a mente do Senhor, irmãos, temos que andar no Espírito. Temos que viver no Espírito. Irmãos, o propósito da igreja, de Cristo em nós, não é somente que eu e você recebam o Espírito. Isso é um ponto. Mas o outro ponto é que eu e você ande no Espírito, irmão. Porque receber é uma coisa, andar no Espírito é outra, irmão. Totalmente diferente. E nessa dificuldade de andar no Espírito, aonde tem muitos irmãos que estão retrocedendo, irmãos. Por confiar na carne e tirar os olhos do Senhor, estão retrocedendo. Irmão, se eu e você está tendo uma experiência com o Senhor, própria com Ele, experiências que Ele nos ensina, e nós, em determinado momento da nossa caminhada com o Senhor, nós paramos, irmão. Nós nunca vamos ficar com aquela quantidade que nós temos do Senhor. Nós vamos retroceder. Porque a vida cristã, ela é um crescimento, irmão. É um crescimento ascensional. Onde Cristo cresce e eu e você diminui. Se eu e você parar, irmão, de crescer, nós vamos retroceder. Vamos retroceder. É muito importante para mim e você, irmão. Agora, aonde muitos irmãos estão falhando e não compreendendo o que é andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito, é negar o trabalho da cruz. Aonde ali Jesus nos disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia a dia, e siga-me. Lucas 9:32. Existe um negar, irmão, do nosso eu. Existe uma luta contra a nossa carne e o Espírito que habita em nós, irmão. Existe uma disputa. Você lembra muito bem? Quando Paulo disse aquelas palavras: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico, irmão. Por que Paulo dizia isso? Porque Paulo sabia como era a sua carne. Mas Paulo sabia, irmão, e contemplava que ele era habitado pelo Espírito, que ele foi regenerado, e esse Espírito que habitava nele o conduzia, irmão. Só que ele tinha que tomar uma posição, negar a sua carne, negar a sua vontade, as suas preferências, tudo em nós, irmãos. Se eu e você não compreender o que é o caminho da cruz, o negar o nosso eu, nós nunca vamos andar no Espírito, irmão. Tudo que eu e você vai fazer vai ser na carne. Porque para fazer a vontade do Senhor, nós temos que negar o nosso eu, irmão. Negar as nossas vontades. A nossa vontade é preciosa aos nossos olhos, irmãos. É muito fácil eu e você se colocar aos pés do Senhor e pedimos que Ele realize aquilo que é o desejo do nosso coração. É muito fácil isso para nós. Agora, saber se aquilo que é desejo do nosso coração é da vontade dEle, você está disposto a colocar também aos pés dEle? Porque, irmão, eu e você é livre para orar ao Senhor e pedir para Ele fazer os desejos do nosso coração. Pai, eu desejo isso, desejo aquilo. Irmãos, Ele é nosso Pai, irmãos. Ele não é somente o nosso Deus, Ele é nosso Pai. E o Pai ama e se compadece do seu Filho. Mas o Pai faz a vontade boa do Pai para o Filho, não a vontade do Filho. Agora, muitos irmãos que são filhos, creio eu, que creram no Senhor. Você se lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3? Eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, porque vocês são crianças, bebês em Cristo. Por que Paulo disse isso a eles? Quando Paulo passou um tempo, a primeira passagem de Paulo ali aos Coríntios, ele pregou o Evangelho, irmãos, e muitos vieram nascer de novo. Agora você acha que quando nós nascemos de novo, irmão, nascemos pronto? Não. Existe um negar do nosso eu, irmãos. Existe uma renúncia de nós, da nossa vontade, da nossa preferência. Até que essa vontade nossa pode ser boa. Mas você tem que ter uma consciência, irmão, de quando nós fomos orar ao Pai. Pai, eu desejo isso. Mas Pai, se isso não for da Tua vontade,
tire esse desejo do meu coração. E aí nós vamos entender que Ele pode responder para mim sim ou não. E nós vamos nos alegrar com essa resposta. Agora, quando Paulo escreve isso aos Coríntios, eu não pude falar com vocês como espirituais, porque eles não eram espirituais, irmãos. Eles não eram. Eles não estavam andando no Espírito, estavam andando na carne. Você sabe muito bem o contexto, 1 Coríntios capítulo 3. Ali Paulo mostra para nós que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Ele mostra ali. Na verdade, o Senhor busca em nós o homem espiritual, aquele que é guiado pelo Espírito, irmão. Aquele que não anda pelo caminho torto, mas aquele que anda pelo caminho do Senhor, irmão. Irmão, aquele caminho, aquela porta, aquele caminho estreito, irmãos, não podemos usar isso para as pessoas do mundo. Quando está ali dito na palavra, é para aqueles que crê, irmão. Aqueles que crê. Porque você entende, irmão, quando nós entramos nessa porta estreita, o caminho também é estreito. Você sabe disso. Sabe por que o caminho é estreito, irmão? Porque a nossa alma é inchada. A nossa bagagem está cheia de tranqueiras, irmãos. E aí quando nós vamos caminhando nesse caminho estreito, quando eu e você entende o caminho, o trabalhar da cruz em nós, nós vamos olhando para frente e ver que esse caminho começa a ficar um pouco mais amplo. E nós perguntamos, Senhor, o caminho aumentou? E Deus disse assim para nós, não, filho, é a tua alma que está esvaziando. O caminho continua o mesmo. É você que está ficando mais fino. Eu estou trabalhando profundamente a minha cruz em você. É isso que está acontecendo. Isso tem que ser real em nós, irmãos. Porque se essas coisas não for apenas palavras, o que Cristo está edificando em nós, irmãos? O que eu e você vê diante dessa palavra de Zacarias, capítulo 4? Se eu e você pudesse contemplar, irmãos, se pudesse o Senhor perguntar para nós, o que você vê? O que eu e você vemos de nós, irmãos? Aquela peça maravilhosa de ouro puro, que brilhava, iluminava, irmãos. Porque é isso que eu e você tem que ver. Porque se nós não vemos isso, esta pergunta vai não ter resposta, irmão. O que vês? O que o anjo perguntou. Agora sabemos, irmãos, lá no Salmo 119, o verso 105, a palavra diz para nós que lâmpada para os teus pés é a minha palavra. Você sabe, irmão, existe uma lâmpada que nos conduz. Agora, se essa lâmpada não tiver o azeite, a unção do Espírito, ela nunca vai ficar acesa, irmãos. E essa lâmpada acesa não foi feita, constituída para ficar escondida, irmãos. Ela foi feita para iluminar. Todos nós que cremos no Senhor. Esta pergunta que nós temos que fazer para Ele. Se Ele pudesse fazer essa pergunta para mim e para você, o que vês sobre esse candelabro? Ele reluz? Ele brilha? Ou nós estamos atrapalhando o brilho dessa luz? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós agimos na carne, nós estamos atrapalhando a brilhar, o brilho dessa luz, que é esse candeeiro de ouro, que Zacarias aponta no capítulo 4. O que é isso em nós? É Cristo, irmãos. Agora, quando nós estamos agindo no Espírito, sendo guiados pelo Espírito, negando a nossa carne, o nosso eu, a vida dele vai brilhar, irmãos. E todos vão ver Cristo em nós, apenas. E mais nada. Porque é isso, irmão, que Cristo, é isso que o Pai procura em nós, aliás. A vida do seu Filho. O quanto nós temos o Senhor, o quanto nós estamos avançando no conhecimento dEle, entendimento espiritual. Como vamos ter entendimento espiritual, irmão, se nós não estamos colocando a nossa mente no Espírito de Deus? Não tem como. É necessário que nós somos renovados. Que a nossa mente seja renovada. Nascemos de novo, irmão. Temos uma experiência nova com o Senhor. Mas precisamos de uma mente nova. Uma mente que pensa nas coisas do alto, irmão. E não nas coisas que são da terra.
Porque ele diz o quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então é isso, irmão. Precisamos viver uma vida cristã nos lugares celestiais, porque é essa posição que Ele nos colocou. Irmão, quando o Espírito vem habitar em nós, Ele fixa sua residência, não na região dos pensamentos ou sentimentos, mas lá nas profundidades, no lugar em que se encontra a própria vida. Quando Ele veio habitar em nós, irmãos, Ele não veio habitar na nossa alma, Ele veio habitar no nosso espírito. E o Espírito dele se envolveu de uma forma tão sublime com o nosso espírito, que nós somos um com Ele, irmãos. Então, os nossos pensamentos e sentimentos que fazem parte da nossa alma, isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus que habita em nós. Pelo contrário, Ele está trabalhando em nós pela sua cruz, pelo caminho da cruz que eu e você tem que caminhar, que é o caminho estreito, para que Ele possa trabalhar em nós e levar nós até situações complicadas em nós, irmãos. Sofrimentos e angústias, por que não? Se nós estamos sendo caminhados, guiados pelo Espírito, Ele vai levar eu e você em muitas situações que eu e você não querem, irmão. Talvez nós queremos só coisas boas, mas não é isso que a palavra nos mostra. Que se eu e você está sendo guiado pelo Espírito, analise como que foi que Paulo tomou o caminho da cruz. Como ele tomou o caminho da cruz. Como ele caminhou, irmãos, negando a sua vontade, negando o seu eu, levando as marcas de Cristo no seu corpo, irmão, como ele diz ali outras vezes. Agora, se eu e você não tem isso em nós, nós estamos carregando o que, irmãos? A nossa alma gorda, cheia de coisas que não servem para nada. Porque a nossa alma, irmãos, tem muitos problemas, dificuldades. Mas se eu e você toma o caminho da cruz, entenda aquilo que o Senhor fez, aquele convite. Se alguém quiser vir após mim. Você entende, irmão? Entendemos também quando o Senhor diz para nós: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, nós éramos como um animal indomável. Vamos colocar esse exemplo. Um animal que estava na selva, irmãos, indomável. Agora, quando você entende essa palavra que Cristo disse, tomai sobre vós o meu jugo. O que aponta isso para nós, irmãos? Nós éramos indomáveis, mas quando eu e você se submete ao Senhor e coloca o nosso pescoço no jugo de Cristo, Ele vai nos domar, irmãos. Ele vai nos domar. Ele vai nos deixar manso e humilde, porque o manso está nos conduzindo. É isso, irmão. Aí ele vai dizer assim, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, uma só palavra, nós vamos entender. Agora, para domar um animal indomável é difícil, é trabalhoso, requer certa experiência, um trabalho. Tem que falar muitas vezes e até, ora, bater nesse animal. Mas quando esse animal ele é domado, o seu dono, apenas uma palavra. Tem uns que só olha para o animal já entende. O que você entende por isso, irmão? Nós éramos esse animal bravo, que dava coice, tocava, ficava bravo. Mas o Senhor, irmão, quando você entende, tomai sobre vós o meu jugo, ele diz, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ali vocês vão achar descanso para as vossas almas. Ô, irmão, o que você entende com isso? Aonde estão os nossos sentimentos, nossos pensamentos? A nossa dificuldade está na nossa alma, não no nosso espírito, irmão. O nosso espírito foi regenerado quando nós cremos no Senhor. Por isso, nós tentamos fazer o bem, tem hora que nós conseguimos.
Até pensamos em coisas terríveis, tem hora. Paramos um momento e dissemos assim, por que eu estou pensando essas coisas? Até pensamentos de morte, irmão. Que hora que nós pensamos. De onde que vem isso? Do Espírito de Deus? De jeito nenhum, irmãos. Isso veio da nossa alma. Agora o Senhor, irmão, Ele é muito maravilhoso. Ele não só trabalhou no nosso espírito, como que Ele tem trabalhado na nossa alma e no nosso corpo. Ele tem feito esse trabalho em nós. Não podemos negar isso, irmão. Agora, precisamos entender o que é ser guiado pelo Espírito. Se nós não entendermos, irmãos, o que é ser guiado pelo Espírito, nós vamos relutar contra a vontade do Senhor em nós. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, o verso 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmão, aqui se encontra uma verdade preciosa para nós. Andai no Espírito. Você vê que o verbo aqui está no imperativo, irmão. É uma ordenança que o Senhor nos dá. Andai no Espírito. Então eu e você andando no Espírito, nós nunca vamos satisfazer as concupiscências da carne. Nunca, irmãos. Aqui ele explica o que eu estava tentando dizer para os irmãos. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Nós queremos fazer uma coisa e o Espírito quer fazer outra. E ali ele diz aqui para nós, o final do versículo, que é muito importante para nós. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha aqui, irmão. Expressando a minha e a tua vontade. Para que eu e você não faça o que eu e você quer. Agora, quando eu e você faz o que eu e você quer, nós caímos no campo da carne, irmão. E foi isso que ele tratou duro com os Gálatas. Foi isso que aconteceu com os Gálatas. Você se lembra ali em Gálatas capítulo 3, verso 1? Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Você lembra ali, irmão? Eles foram encantados pela doutrina judaica que estava entrando novamente ali no meio daqueles irmãos. Eles creram no Senhor, nasceram de novo, foram salvos, mas foram levados por aquele doutrina judaica, e eles estavam retrocedendo do Senhor. Por que isso mostra para nós? Porque Paulo diz para eles assim, vocês começaram no Espírito, e agora estão aperfeiçoando, tentando aperfeiçoar na carne. Vocês começaram bem, em outras palavras, agora estão tentando de uma forma errada. Podemos até começar bem, irmãos. Sim, podemos. Mas se nós tirarmos os olhos do Senhor e contemplarmos o mundo com todas as concupiscências, nós poderemos acabar mal, irmão. Poderemos. Mas não foi para isso que ele colocou Cristo em nós. Porque o verso 24 e 25 do capítulo 5 de Gálatas está escrito assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então está aqui, irmão. O desejo do Senhor não é só que eu e você receba o Espírito, mas que também andemos no Espírito. Andar no Espírito é muito importante para mim e para você. Porque se quando eu e você não andamos no Espírito, nós andamos na carne. E você sabe muito bem, irmão, que a carne não aproveita para nada. E ninguém agrada a Deus na carne. Então existe algo que você precisa se colocar diante do Senhor. Você pode dizer para mim, irmão, se eu crio no Senhor, e eu
tive uma experiência de um nascimento do alto. Eu estou salvo. Você está salvo, irmão. Mas não é só isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer que eu e você seja perfeito. Ele quer que eu e você seja perfeito, irmão. Para que eu e você seja perfeito, existe um trabalho da cruz em mim e você. A direção normal, cotidiana, que o Espírito nos dá, não deve ser esperada através de fortes impressões ou impulsos repentinos, em vozes do céu ou intervenções surpreendentes. Em certas ocasiões, a certas pessoas, indiscutivelmente, tais respostas sobrenaturais têm acontecido, mas isso depende do próprio Deus e do crescimento da nossa capacidade espiritual. Irmão, ser pessoa cheia do Espírito, andar no Espírito, não vai levar nós a coisas que eu e você não vai entender, a movimentos estranhos. Não, irmão. O Espírito de Deus, Ele não traz confusão a nós. Se lembre bem aquela palavra que Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Essas mesmas palavras se faz que o Espírito habita em nós. Ele é um Espírito manso e humilde. Não é um espírito de baderna, irmãos. Não é um espírito de bagunça. Não. Esse espírito não é o Espírito de Deus. Isso que nós temos que analisar. Estamos sendo guiados pelo Espírito. Temos que andar no Espírito. Irmãos, os degraus mais baixos da escada, porém, foram colocados ao alcance dos mais fracos na fé. O intento de Deus é que cada filho seu seja guiado pelo Espírito todos os dias. Quero aqui lembrar aos irmãos, o Salmo 120 até o Salmo 134. Ele é conhecido como o Cântico dos Degraus, ou o Cântico de Romagem, como está escrito na Bíblia atualizada, revista atualizada. Existe um livro, irmão, precioso, escrito pelo irmão Stephen Cong, o Cântico dos Degraus. Existe uma lição, irmãos, aqui é dito sobre a vida ascensional dos cristãos. É um progresso, é degrau, irmão. É ali quando Tiago escreve no capítulo 3, que quando o homem quer ser um perfeito varão, o que ele tem que fazer? Controlar a sua própria língua. E se você olhar o Salmo 120, ele diz isso. O Salmo 120, quando começa, é o primeiro degrau. O primeiro degrau é o quê? Controlar a nossa própria língua. Então isso é um crescimento, irmão. Quando você chega no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Do Salmo 120 ao Salmo 134, irmãos. Esta palavra, ó, que palavra preciosa, irmãos. Eu me lembro bem de uma história que aconteceu com Charles Spurgeon, que havia uma pessoa, um ateu, que frequentava a reunião onde eles se reuniam. E ele frequentou por um determinado tempo. Ele ia constantemente na reunião, ouvir os sermãos de Charles Spurgeon. E ali alguns diáconos e presbíteros que estavam ali, chegaram até esta pessoa que não sabiam se ele tinha crido ou não, e foram perguntar para ele por que ele viria todos os cultos sabendo que ele era uma pessoa que não cria, porque todo mundo conhecia aquela pessoa na cidade. Ele disse assim: eu venho aqui porque não existe ninguém que diz ó, como este homem. O que diz essa palavra, irmão? Ó. É um ó de espanto de quem Deus é e de quem eu e você é, irmãos. Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. Se isso não for aprendido em nós, irmãos, se não for uma escada ascensional, do Salmo 120 até o Salmo 134,
uma experiência profunda em nós. O primeiro degrau é controlar a nossa língua, irmãos. A nossa língua há um fogo maligno na língua, irmãos. Se você ler ali Tiago capítulo 3, você vai ver isso. É o menor do órgão do ser humano. Ele ali cita um exemplo, para mim é importante. Ele diz ali, você sabe um navio, um grande navio que é conduzido com um pequeno leme. O nosso corpo também é assim. A boca fala do que está cheio o coração. Você sabe disso? O que são as palavras que estão saindo dos nossos lábios? O que está saindo do meu e do teu lábio, irmão, é o que está no coração. É isso, irmão. Se eu e você quer ser varões, homens e mulheres perfeitos, aprenda a primeira lição. Controle a sua língua. Leia o Salmo 120, irmão. Você vai ver o que eu estou dizendo para você. Muito importante. Esses salmos, conhecidos como os Cânticos dos Degraus, é muito importante para nós. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 17. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então está aqui, irmão, uma definição sublime para mim e para você do que é crer no Senhor. Crer no Senhor, irmãos, é unir-se a Ele. Então entendemos muito bem que quando o Espírito dele vem habitar em nós, nós nos unimos a Ele. E o Espírito dele em nós se torna um Espírito. Aí nós vamos entender, irmãos. O que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmão, você se lembra quando ele estava diante daquela mulher adúltera? O que ele fez, irmão? Ele teve misericórdia daquela mulher. Ele se compadeceu dela, irmãos. Aonde ali os religiosos queriam matar aquela mulher, Jesus se compadeceu dela, irmãos. Como está sendo as nossas ações? Quando eu e você erra, quando os irmãos erram, como está sendo as nossas ações? De julgar ou de se compadecer com os irmãos? Porque a palavra diz para nós, irmão, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Na mesma hora que eu e você está de pé, você pode tropeçar e falhar, irmãos. Podemos sim. Mas como está sendo a nossa palavra? Como que nós estamos tendo misericórdia, se compadecendo? Se é que você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, qual foi o sentimento que ele teve, irmão? Compaixão. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como Deus. A si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante a homem. Mas ele se fez também como servo, irmãos. Este é o pensamento que você tem que ter. Se esvaziar de nós mesmos e servir uns aos outros. Andar no Espírito, irmão, é negar o nosso eu e tomar o caminho da cruz todos os dias na nossa vida, negando a nossa vontade. Isso vai mostrar se eu e você está andando no Espírito ou na carne. Existe uma única forma, irmãos, para nós não sermos enganados. Se estamos sendo guiados pelo Espírito, ou se estamos sendo guiados pela nossa própria carne. Existe uma única forma. E esta forma é a palavra de Deus ensinada pelo Espírito de Deus. Somente essa forma, irmão. Porque toda palavra que eu e você recebe, ela é soprada, ela é revelada pelo Espírito no nosso espírito. Só por isso, irmão. Porque senão nós iríamos nos orgulhar com alguma coisa que eu e você tem do Senhor. Mas nós não podemos nos orgulhar com isso. Como que foi que Paulo disse? A nossa glória é contemplar a cruz de Cristo.
e não as coisas do mundo. Se eu puder me gloriar, vou me gloriar na cruz de Cristo, pelo qual, ele disse, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Existe uma diferença, irmão. O espírito e a carne. O que pode separar, irmãos, somente o espírito e a carne de nós é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Somente, irmão. É esta palavra que pode nos discernir. E a única forma de nós não sermos enganados, se o que eu e você está fazendo é carne, ou se eu e você está fazendo é espírito. Se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, se essa palavra tem produzido em nós arrependimento, se essa palavra está entrando profundamente em nós, está separando alma e espírito, somente ela pode fazer isso em nós. Então quero aqui encerrar com os irmãos aquele texto de Romanos capítulo 12, o verso 2. Vamos abrir, irmãos. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está aqui, irmãos. Quando nós estamos colocando a nossa mente no Espírito de Deus, nós não vamos nos conformar com esse mundo. O que é se conformar com esse mundo? É tomar a forma do mundo, irmãos. Mas se nós estamos sendo conformados no Espírito, e não nesse mundo, e estamos sendo guiados pelo Espírito, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Só assim, irmãos, que nós vamos entender o que é ser guiado pelo Espírito. Só assim, se submetendo ao caminho da cruz, negando o seu eu e seguindo o Senhor todos os dias. Que o Espírito de Deus nos ajude, irmão, e nos leve a esta realidade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta revelação tão sublime. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue a sondar os nossos corações. Continue a nos perscrutar, Senhor. Continue a trabalhar em nós, ó Pai. Sabemos que o Senhor não desiste de cada um de nós. A nossa alma é tão difícil, Pai. Mas sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Senhor, pelo falar do Teu Espírito aos nossos corações. Muito obrigado por essa posição celestial, aonde o Senhor nos levou, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guia-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, para que nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse momento e por esse tempo. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.